Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui iniciando mais uma série, né? Mais um capítulo, mais um episódio da nossa série, né? E eu espero que vocês estejam gostando, esteja ficando claro para vocês, né? Que vocês possam compreender um pouco melhor aí da vida dessas grandes e valorosas mulheres na história. E eu já vou estar adiantando uma coisa para vocês, e não vou nem me demorar muito, né? Porque a história é longa hoje. Vamos estudar apenas duas mulheres, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãs. O capítulo de hoje, o episódio de hoje está de tirar o fôlego dessas duas mulheres maravilhosas que a gente vai conhecer hoje. E estou falando nada mais, nada menos do que, deixa eu colocar aqui para vocês, Margarete de Navarra, que foi a rainha de Navarra. A gente não vai ter foto dela, né? No livro também não traz, procurei na internet também não encontrei nem a foto dela, nem do irmão dela. Então fica aí no seu imaginário como seria esta valorosa mulher. Então vamos lá agora, né? A partir desse episódio a gente vai estudar 6 mulheres que fizeram história na reforma que foi realizada na França, certo? A partir de hoje são mulheres que deixaram seu legado na França. Tenham isso em mente. Então vamos lá, vamos ver hoje Margarete de Navarra, a rainha de Navarra. Ela nasceu em 11 de abril de 1492. E em seus tempos de menina, havia um homem na França que pregava o evangelho antes mesmo da reforma, em 1512, e antes mesmo de Zwinglio e Calvino. O seu nome era Lefebvre. E vocês vão ver, irmãos, que a atitude deste homem, de Lefebvre, de pregar o evangelho puro e genuíno, né, o legado, por causa da pregação deste homem, as consequências que tiveram na vida de uma nação inteira. Então, ele ensinava, Lefebvre, ele ensinava que Cristo era o único que podia salvar, e não a igreja, e que a igreja deveria ser purificada. E foi assim que Margarete foi ganha, ainda jovem, à fé reformada, mesmo ainda não tendo ocorrido a separação da igreja de Roma, né? Antes de ter havido aí a reforma, ela já tinha sido ganha. Ela foi a primeira princesa a se tornar reformada, né? Ela foi a primeira, dentre todas, ela foi a primeira. Então, ela tinha um irmão que veio a se tornar Francis I, que era o rei da França. Ela esperava que o seu irmão viesse a se tornar o cabeça dos reformadores na França, o que infelizmente não veio acontecer. Ele não dava muito crédito à fé reformada, pois ele simpatizava com a ala romana. Esperava-se que ela usasse de sua influência para introduzir o protestantismo na França. Assim sendo irmã do rei, ela anunciava a Cristo com maravilhosa doçura, fazendo com que muitos da nobreza abraçassem a fé reformada. No entanto, a sua influência sobre o rei foi usada para difundir e proteger o protestantismo. Ela não, devido o irmão dela simpatizar com a ala romana, ela não teve tanta influência para introduzir, fazer com que a França, né, fosse um país protestante. Mas ela usou de sua influência para proteger, né, muitos dos reformadores. Ela usou essa influência sobre o rei, né? O rei amava muito a sua irmã, então ela aproveitou dessa influência para difundir e proteger o protestantismo. Ela foi uma das mais belas princesas da época e também uma das mais bem instruídas. Muitos estadistas a consideravam como a mente mais privilegiada da Europa. Mas acima de toda a sua beleza e habilidade, a beleza de sua alma chamava mais atenção que a beleza de seu rosto. Na volta de uma viagem que seu irmão fez à Espanha, para a surpresa e sofrimento de Margarete, seu irmão proibiu os livros protestantes e cuidou para que um dos amigos dela não pudesse pregar
em sua corte, né? Ele foi receber uma grande carga de influência dos romanos e proibiu literalmente que os livros que circulavam sobre a fé reformada fossem extintos ali, não circulasse mais, e nem muito menos que fosse pregado o evangelho na sua corte, a fé reformada. O que ela podia fazer era agora ela consolar a si mesma, escrevendo seus belos poemas religiosos, como o que segue. Um dos poemas que ela escreveu: Ó tu, meu sacerdote, meu advogado e meu rei, de que depende a minha alma, o meu tudo. Ó Senhor, que primeiro bebeu o amargo cálice desta angústia e conhece o seu veneno, se é que homem algum jamais conheceu. Estes espinhos, quão agudos, estas feridas, quão profundas, Salvador, amigo meu. Ó, defende a minha alma, eu clamo. Fala, socorre e salva-me, senão morrerei. Esse foi um dos poemas aí que ele escreveu em seus momentos de angústia, né? Então, em 1533, ela publicou um volume de poemas religiosos que foi intitulado O Espelho da Alma Pecadora, que foi um comentário das palavras bíblicas Cria em mim, ó Deus, um coração puro, do salmista Davi. Né? Então, ela publicou aí esse volume de poemas religiosos com esse título, O Espelho da Alma Pecadora. Ela foi a primeira poetisa dentre os reformadores, dos quais muitos se alegraram pelo fato de uma rainha estar defendendo os seus princípios. No entanto, ela não conseguiu, através de sua influência, introduzir o protestantismo na França, mas usou desta influência para protegê-los e salvar as suas vidas. O que ela fez, né, frequentemente. Os romanos conspiravam contra ela, mas a sua instrução, piedade e benevolência, bem como sua genialidade e beleza, providencialmente os impediram de fazer-lhe mal. Em certa ocasião, os romanistas caracterizaram-na, né, em uma peça alegórica, caracterizando-a como uma bruxa montada em um cabo de vassoura. Vejam só, eles tentavam de todas as formas ir contra ela, mas devido à sua genialidade, à sua esperteza, eles não conseguiam. Então, uma forma de tentar atingir ela, o seu caráter, né, enfim, era tentar retratar ela nessa peça como uma bruxa, né, montada em um cabo de vassoura. O seu irmão ficou grandemente indignado contra este insulto, até porque ele amava sua irmã, apesar dela ser protestante e ele católico, mas o amor era bem maior, né? Então, ele ficou indignado contra esse insulto e ordenou que fosse posto um fim naquela encenação. O seu irmão a amava e fazia tudo o que ela pedia, inclusive permitir que Russell, um dos seus amigos protestantes, né, um dos reformadores, pregasse na igreja de Notre Dame, né, que aí recentemente, acho que uns anos atrás aí pegou fogo, acho que ano passado. Foi recente, no tempo de história, eu não lembro se foi ano passado ou se foi esse ano que pegou fogo, acho que foi ano passado, né? Pegou fogo e foi destruída aí, né? A Catedral de Notre Dame. Então, ela conseguiu, devido à sua influência, que seu amigo Russell pregasse lá, né? O Evangelho da Fé Reformada. Mas o povo impediu que isso viesse a acontecer. Em 1527, ocorreu o seu segundo casamento com o rei Henrique de Navarra, e por isso que é Margarete de Navarra, né? O livro não traz aí como foi o seu primeiro casamento, só traz aí a questão do seu segundo casamento, né, com Henrique de Navarra. O seu reino não tinha sido exposto às doutrinas da reforma, então ela começou a espalhar o evangelho. O seu esposo, sendo romano, né, sendo romanista, não ficou nada satisfeito com isso, mas também não fez nada para se opor-se a ela. Ela costumava ter cultos evangélicos privados em seus aposentos. Então, num determinado dia, quando seu marido chegou de uma caçada, perguntou por sua esposa e foi informado que ela estava nos seus aposentos ouvindo um pregador. Ele ficou enfurecido. Foi ao encontro deles. Porém, sendo avisado, os ministros e os outros conseguiram escapar. Margarete
ficou lá esperando a sua chegada. Ele, tomando de grande ira, esbofeteou-lhe a face, deu um tapa no rosto dela e disse: Madame, você sabe demais. Só que esse insulto foi grande demais para ser deixado sem maiores consequências. Ela não perdeu tempo e ela foi e falou para o seu irmão, que de pronto se preparou para guerrear contra o rei de Navarra. O que, obviamente, né, ele ficou tomado de terror e logo se arrependeu e prometeu permitir não só o culto reformado, como se empenhar e conhecer a fé reformada. Então, veja só, esse incidente levou à conversão do marido de Margaret, né, o rei de Navarra, permitiu a sua conversão e a introdução das doutrinas reformadas no reino de Navarra. Lefebvre, que era um dos pregadores, um dos reformadores que pregou para ela, né, aquele que pregou o evangelho para Margaret quando ela ainda era uma criança, ele a acompanhou durante toda a sua jornada. Então, em seu último dia de vida, da vida de Lefebvre, ele a nomeou Margaret como sua inventária. Ela ficou com a tarefa de distribuir todos os seus bens aos pobres. Ela então disse que tal tarefa, né, de distribuir todos os bens aos pobres, era mais aprazível, era mais prazerosa do que se seu irmão houvesse deixado todo o reino da França para ela. Então, antes da morte de Margaret, é dito que ela se conformou a algumas práticas católicas. No entanto, em seu leito de morte, ela clamou por Cristo e não pela Virgem para salvá-la. E disse: Estou certa que Deus levará avante a obra que ele me permitiu iniciar, e meu posto será mais bem preenchido por minha filha, que tem a energia e a ousadia moral que, temo eu, tem sido insuficiente em mim. A sua filha bravamente pelejou as pelejas pelos reformadores. Então, Margaret aí, né, ela foi essa precursora, vamos dizer assim, de pregar o evangelho na França, no reino da França, bem como no reino de Navarra, né, como mulher, eu tô falando. Foi ela que espalhou aí as ideias da fé reformada. Lembrando que, enquanto mulher, né, ela foi essa precursora de pregar o evangelho. No entanto, ela faleceu, né, só conseguiu fazer com que o reino de Navarra conhecesse a fé reformada, mas, no entanto, não o reino da França, né? E aí, agora a gente vai ver, isso aí foi a história de Margaret de Navarra, rainha de Navarra, e agora a gente vai ver a história de Jeanne de Albret, né? Vou chamar ela de Jeanne, que foi também rainha de Navarra. Irmãos, eu confesso a vocês, aqui eu vou falar um pouquinho maior a história dela do que a de Margaret, mas eu confesso a vocês que o que eu li como é que eu posso dizer? Sabe aquele tipo de história que você lê e você quer saber, que lhe instiga, que lhe traz curiosidade, que lhe dá, sabe, adrenalina para conhecer. E eu fui lendo. É de tirar o fôlego a história dessa mulher, Jeanne de Albret, né? É de tirar o fôlego. Aqui eu peguei, assim, alguns pontos principais, porque o livro aí gasta algumas páginas, né, falando um pouco da história dela. E eu tentei pegar aqui o máximo que eu pude, né, de alguns pontos principais. Mas essa mulher é fora do normal. Mas vamos lá conhecer um pouquinho dela. Então, se você tiver curiosidade de conhecer com mais detalhes, tá nesse livro aqui, tá, irmãs? Deixa eu ver aqui se tá dando para vocês verem. Mulheres da Reforma. Grandes Mulheres da Reforma, que é o livro que a gente tá se baseando para fazer os resumos. Mas vamos lá. Jeanne de Albret, rainha de Navarra. Jeanne era filha da rainha Margaret, né, a que acabamos de conhecer. No entanto, ela não foi criada por seus pais. O seu tio, rei da França, a tomou para cuidar, pois queria manter o controle sobre ela. Então, ela foi cercada pelas influências romanistas e não foi
sequer dado a ela a chance de conhecer o protestantismo enquanto ela ainda era menina. Quando ela tinha apenas 3 meses de idade, o rei da Espanha havia pedido sua mão em casamento para o seu filho. Quando ela tinha 14 anos, o seu tio decidiu casá-la com um príncipe alemão, o Duque de Cleve. Era um casamento político. Foi aí que o seu tio, o rei da França, descobriu que ela era dona de uma forte vontade própria. Ela se recusou veementemente a se casar com o duque. Ela não tinha acordo com ela, não queria ir pronto. E então ela foi ameaçada até a ser açoitada até a morte. Mas as ameaças foram em vão para ela. Ela não queria bater o pé e não queria. Então, ela abriu 2 processos contra esse casamento, informando que estava sendo forçada a se casar contra a sua própria vontade. Mas esses processos que ela abriu foram arquivados. Ela foi carregada, literalmente, até o altar, obrigada. Logo após o casamento, o duque foi para a guerra e ela foi para a casa da sua mãe. Lembrando que ela morava com seu tio. Então, depois que ela casou e o esposo dela foi para a guerra, então foi permitido a ela ir para a casa da sua mãe. Aí foi aí que ela teve contato pela primeira vez com a fé reformada. Depois, o seu casamento com o duque foi anulado pelo Papa, diante daqueles documentos que ela tinha escrito, dizendo que estava sendo obrigada, tal, e depois o Papa foi lá e anulou o casamento dela. Ela, Jeanne, ela é descrita como formosa, de afeição generosa e aberta, destemida e olhos cor de violeta. Aos 20 anos de idade, sua beleza continuava atraindo muitos pretendentes. O príncipe Antônio Bourbon, o duque de Vendôme, a pediu em casamento. E dessa vez, ao contrário do primeiro casamento, que ela literalmente foi forçada, então, dessa vez, ela aceitou aí o pedido de casamento do príncipe. Então, quando seu pai faleceu, o pequeno e montanhoso reino de Navarra pertencia a ela. Então, quando o rei da França tentou apropriar-se de seu reino, ela, pela primeira vez, revelou sua perspicácia e ousadia, bem como sua habilidade como estadista. Então, o que foi que ela fez? O seu tio ameaçou tomar o seu reino, tomar o reino dela, o reino de Navarra. E o que foi que ela fez? Ela reuniu tropas e se preparou para a guerra. Veja só que mulher à frente do seu tempo. Ela reuniu as tropas e se preparou para a guerra. Para a sua felicidade, quando estava sendo derrotada, o rei morreu e sua terra foi livrada do perigo. Para sua felicidade, aqui eu já vi, Então, em 5 de dezembro de 1560, ela fez a sua pública confissão de fé perante o povo e o mundo. Pela primeira vez, ela disse assim, olha, eu sou protestante, Eu sou protestante, que o termo ainda, acho que talvez não existisse ainda, não lembro aí na história. Mas ela confessou ali a sua pública confissão de fé perante o povo, perante o reino de Navarra e perante o mundo inteiro. Então, devido à sua fé reformada, ela ganhou uma feroz inimiga. Dentre tantos outros inimigos, ela teve uma feroz arqui-inimiga, que era conhecida como a Catarina de Médici, uma das mais desonestas e enganosas mulheres que já existiu, considerada como a Jezabel do seu tempo. Lembra de Jezabel do Antigo Testamento, Jezabel, que também é tratada aí no Novo Testamento, As Escrituras falam? Então, ela foi considerada tão maquiavélica que era mulher, ela foi considerada como a Jezabel do seu tempo. Ela tentou de todas as formas tramar contra Jeanne, inclusive fazendo com que o marido de Jeanne ficasse contra ela, o fazendo retornar à fé católica. Ele tentou forçá-la a ir à missa e Catarina fez de tudo para que ela voltasse. Ele, o marido, tentou forçá-la a ir à missa
E a Catarina de Médici fez de tudo para que ela voltasse e abandonasse a fé reformada, ao que ela de pronto respondeu bem assim: Madame, se eu tivesse, nesse momento, o meu filho e todos os reinos do mundo sob o meu domínio, eu preferiria arremessá-los todos ao fundo do mar do que fazer perecer a salvação da minha alma. Veja que fé dessa mulher. Que confissão. Ela falou, olha, eu prefiro abrir mão de tudo do que perder a salvação da minha alma. Então, os seus inimigos, de todas as formas, intentaram contra a sua vida, tentando por vezes assassiná-la, e tramaram vários ataques durante as viagens que ela fazia. E pela felicidade dela, conseguia, lógico que da provisão de Deus, né? Deus preparava pessoas para protegê-la, além do seu exército, né? Ela, no entanto, seguia com um pequeno exército, guiado pela sua sublime coragem, maravilhosa habilidade militar, destreza e agilidade. Ela teve que fugir, pois sua vida corria constante perigo. Ela teve que fugir acho que foi da França, se eu não estiver enganada, e ela teve que, porque a sua vida corria bastante perigo, mas ela teve que deixar o seu filho, ela tinha um filho, Henry. Mas ela o fez prometer, me prometa que jamais que você vai à missa. E ele prontamente prometeu. Então, seu marido voltou-se contra ela por ter introduzido o protestantismo em sua terra. Pouco tempo depois, ele esteve gravemente enfermo. Ele voltou à fé reformada antes de morrer e disse que, se lhe fosse permitido viver, ele a introduziria em toda a França, a fé reformada. Com a morte do seu marido, agora ela tinha um maior poder. Ela aboliu a religião romana em Navarra. A partir de hoje, não existe mais aqui na minha terra a religião romana, é só a fé protestante. Então, o Papa se irou contra ela e ameaçou anular o seu casamento com seu falecido marido, visto que anteriormente ela havia casado com o Duque de Clèves. Então, ela teve o primeiro casamento, né, que ela se recusou aos 14 anos, emitiu uma carta e casou mesmo assim, depois o Papa anulou. E depois ela se casou, né, com o rei de Navarra. Então, o Papa agora, pela essa atitude dela que ela fez, o Papa ameaçou a anular o casamento dela com o rei de Navarra. Porém, se ele fizesse isso, o seu filho, né, o Henry, ele seria deserdado e não assumiria o trono da França. Ela tinha uma habilidade, uma diplomacia assustadora e que fazia com que até os seus inimigos realizassem o que ela desejava. Ela fez com que Catarina de Médici, sua arqui-inimiga, a ajudasse em suas questões com o Papa. Isso por mais de uma vez. O rei Charles IX da França e o rei da Espanha tramaram um massacre contra os reformadores, que aqui são os huguenotes, né? Especialmente contra Jeanne e o príncipe de Conde, o príncipe de Conde era o chefe dos huguenotes, que era os protestantes reformados da França. Então, mas ela preparou o seu exército e conseguiu impedir o massacre. Ela tinha uma genialidade, era perspicaz, né, nas coisas. Ela conseguia perceber as coisas assim no ar. Então, ela ia, né, e contra-atacava antes que viesse, ela atacava antes que fosse atacada. Então, ela tinha toda essa genialidade, né? Então, devido a isso, ela conseguiu impedir esse massacre, que a gente vai ver que lá na frente, acho que 8 anos depois, virá um massacre ferrenho. Mas houve uma grande guerra entre os huguenotes, que eram os protestantes franceses, e os católicos. Ela, juntamente com o seu filho, fugiu da sua terra para participar da guerra. Ela fugiu sem avisar aos seus conselheiros da sua cidade, Navarra, porque se ela avisasse, possivelmente eles não permitiriam que ela fosse para a guerra, porque ela poderia morrer ali na guerra, né? Era uma guerra muito arriscada, muito, lógico, toda guerra né? Mas assim, era entre uma nação poderosa e um grupo de reformados, os huguenotes, que não tinha talvez tanto poder quanto a nação da França, os católicos, né? O poder da Igreja Católica. Então, ela fugiu, literalmente, com seu irmão, com seu filho,
né, para o local ali onde, acho que era Rochelle, o nome da cidade, onde seria a concentração. Então, sua chegada causou grande surpresa. E ali, juntamente com o príncipe do Conde, que era o líder dos huguenotes, eles foram à guerra. O príncipe, né, de Conde, ele tentou abdicar de seu comando do exército e quis passar para Henry, seu filho. Acho que na época ele tinha 16 anos, mas ele já mostrava uma habilidade militar surpreendente. Mas ela, né, recusou a oferta, né, que o seu filho fosse o líder do exército. Ela recusou a oferta e disse: eu e meu filho estamos aqui para promover o sucesso desta grande causa ou para compartilhar o seu fracasso. A causa de Deus é mais preciosa para mim do que o engrandecimento do meu filho. Vejam só, irmãs, ela preferiu literalmente a glória de Deus do que receber a glória. A causa da sua luta era pela glória de Deus e não, no final das contas, para que o seu filho recebesse glória diante do sucesso ou fracasso, né? Então, os huguenotes ali a colocaram como cabeça do governo civil, né, da cidade de Rochelle. Ela ficou como a líder ali, que comandava ali a cidade. E mesmo em meio a tantos cuidados com ela como estadista teria que tomar, olha só, ela fez com que o Novo Testamento fosse traduzido para a língua basca e o publicou às suas próprias custas, né? Ela publicou isso. E vejam só, ela saiu para a guerra e sua cidade ficou lá. Então, outros inimigos tentaram atacar a cidade e ela mesmo de longe influenciou com que o seu exército, porque ela foi sozinha e o exército ficou lá. Então, o seu exército se meio que se prepararam, né, para que não houvesse essa invasão e a tomada do reino aí de Navarra. Então, deixa eu ver aqui, infelizmente, o príncipe de Conde, né, o líder dos huguenotes, ele veio a falecer na guerra. Então, isso afetou muito o exército, fazendo com que eles ficassem desanimados e desencorajados. Então, ela veio perante, imagine, uma guerra, o seu líder morre. Imagina a cena, o seu líder morre. Então, é como se o exército, é como se fosse um monte de ovelhas sem pastor, fica sabendo, sem saber para onde ir, desesperados, desanimados, desencorajados. Então, um dos outros líderes chegou para ela e disse: olha, você é a única que é capaz de fazer com que o exército se una e que você possa encorajar eles. Então, ela veio perante eles com suas bandeiras hasteadas em luto pelo conde. Ela tinha ao seu lado o seu filho e do outro lado o filho do conde. Então, ela fez um memorável discurso dizendo assim, eu vou ler aqui para vocês, na página 75 e 76, dizendo assim: soldados, vocês pleiteiam, eu entendo, vocês planteiam, eu entendo, mas a memória do conde não merece mais do que meras e inúteis lágrimas. Não façam isso apenas. Unamo-nos e concentremo-nos novamente a nossa coragem para defender esta causa que nunca poderá perecer e para vingar aquele que foi o seu firme sustentador. É verdade que o desespero sobrepuja? O desespero, aquele sentimento vergonhoso e de naturezas fracas? Se eu, uma mulher, embora rainha, tenho esperanças, como podem vocês temer? Porque o conde está morto. Estaria agora tudo perdido? Será que a nossa causa deixou de ser santa e justa? Ou seja, a causa deles seria a fé reformada, né? E ela pergunta, será que a nossa causa deixou de ser justa e santa? Não! Deus, que já nos resgatou de incontáveis perigos, tem levantado irmãos de guerra dignos de sucederem o conde. A estes líderes eu acrescento meu próprio filho. Provem o seu heroísmo. O sangue dos Bourbon e dos Valois correm em suas veias. Ele arde com o desejo de vingança à morte do príncipe. Contemplem também o filho do conde, o digno herdeiro das virtudes de seu pai. Ele sucede o nome e a glória do seu genitor. Soldados, eu vos ofereço tudo o que está em meu poder e ao meu alcance. Meus domínios, meus tesouros, minha vida e aquilo que me é mais precioso do que tudo, o meu filho.
Eu faço aqui um solene juramento diante de todos vós. Eu juro defender até ao meu último suspiro esta santa causa que agora nos une, a causa da honra e da verdade. Quando ela terminou, houve por um momento um silêncio de tirar o fôlego. E então, em todos os lugares, levantaram-se brados impetuosos por todas as fileiras, e como se tivessem sido dominados por um repentino impulso, o exército saudou o jovem príncipe Henry como seu líder, o filho de Margarete. Assim, ela se portou ali, perante o seu exército, como uma mulher maior do que Joana d'Arc, inspirando o seu exército não pela espada, mas pelo sutil poder de seu caráter incomparável. Esta foi a cena mais grandiosa de muitas que ocorreram em sua vida. Com maravilhosa habilidade, ela, juntamente com Coligny, que eram seus amigos, conduziu a guerra, mas o seu amigo, infelizmente, foi derrotado e esteve seriamente ferido, e ela, mesmo correndo perigo, ela foi encontrá-lo. Ela o encontrou em um leito com seu maxilar tão terrivelmente corrompido que ele não podia falar. Mas, embora não pudesse falar, ele pôde derramar lágrimas de gratidão pela sua visita. Esquecendo-se daquela derrota, ela, de uma vez, passou a planejar a vitória, até conseguir que o exército huguenote acampasse debaixo dos próprios muros de Paris e forçasse os católicos a fazerem paz. E então ela retornou coberta de triunfo em meio aos aplausos do povo ao seu reino de Navarra. Então ela conseguiu fazer com que houvesse esse momento de trégua, de união, de um acordo entre os huguenotes e os católicos, certo? Mas, né, houve essa trégua, um acordo de, vamos dizer assim, um acordo de paz ali entre os huguenotes, que eram os reformadores franceses, e os católicos. Mas os romanos maquinaram um grande mal. Por meio de diplomacia e fraude, os romanos queriam casar o seu filho com a filha do rei da França, que, se eu não estiver enganada, era com a filha de Catarina Médici, sua arqui-inimiga. E só que eles eram católicos. Ela se opôs a esta ideia por medo da influência de sua futura esposa. No entanto, o seu amado amigo Coligny, juntamente com seus conselheiros, a forçaram a consentir com o casamento. Então, ela foi lá, né, assinou vários contratos, se opôs a várias coisas da igreja, defender a sua fé para que ela tivesse autonomia de pregar a fé reformada, e eles concordando com tudo. Não, beleza, a gente concorda. Inclusive, eles permitiram que o casamento não fosse feito dentro da igreja de Notre Dame, mas foi feito uma festa, né, uma cerimônia fora da igreja, né? E no casamento reformado, não no casamento católico. Vejam só, eles concordaram com tudo isso. Então, diante de sua aguda percepção, ela previu que ali havia uma artimanha estava sendo tramada. E ela estava certa. As suas ansiedades provaram ser grandes demais para ela, e ela adoeceu gravemente antes do casamento do seu filho. Todos ficaram consternados, pois quem cuidaria deles caso ele morresse? Mas a sua fé foi triunfante em sua morte. E ela disse assim: eu nunca temi a morte. Eu não ouso murmurar contra a vontade de Deus, mas eu sinto grande e profundo pesar em deixar o meu filho exposto a tantos perigos. Ela morreu em 9 de julho de 1572, com sua fé reformada, sua Bíblia ao lado, confiando nas promessas e recebendo a coroa. Um dos seus últimos atos foi ordenar que o seu filho permanecesse fiel à religião reformada. Assim, morreu a mulher que em todas as suas guerras nunca foi derrotada. E ela não as fazia por si mesma, mas pela sua fé. E ela foi uma mulher é porque aqui eu trouxe só um resumo de muitas lutas, de muitas, como é que eu posso dizer, de muitas
artimanhas que tramaram contra a vida dela, e ela, de forma perspicaz, ela conseguia se sair, se sobressair. Então, assim, ela era uma mulher extraordinária, extraordinária. Então, quanto à sua percepção, né, que ela morreu antes do seu filho se casar. Então, quanto à sua percepção sobre as artimanhas tramadas pelos romanos, ela estava correta. Infelizmente ou felizmente, ela não estava viva para presenciar o terrível massacre da noite de São Bartolomeu, a terrível artimanha sangrenta. Isso aconteceu, irmãos, pasmem, durante o casamento do filho dela. Durante o casamento de Henry com a filha de Catarina Médici, que foi na noite aí de São Bartolomeu, quando vieram de todas as partes da questão dos reformadores, né, dos huguenotes, houve um grande massacre, um massacre terrível. E aqui seria interessante, caso você nunca tenha ouvido falar, procure saber um pouco mais sobre esse terrível, esse triste evento, que por meio de uma grande traição, os católicos mataram ou exterminaram os huguenotes da França. Então, foi uma alta traição que foi feita na noite do casamento. Foi tudo planejado, tramado, justamente para matar, né? Aquele acordo de paz que havia sido feito. Agora eles quebraram esse acordo e literalmente mataram os huguenotes. Procurem também a noite de São Bartolomeu, o massacre da noite de São Bartolomeu, para vocês procurarem saber um pouco mais. Então, assim, não sei se felizmente ou infelizmente ela não participou daquilo. Talvez se ela tivesse viva, ela poderia ter impedido isso de acontecer. Não sabemos, né? Deus tem os seus propósitos, a gente não sabe. E talvez se ela tivesse viva, ela poderia ter morrido ali naquele momento ou não, né? Então, aprove ao Senhor levá-la antes desse terrível massacre, né? O seu filho não morreu, seu filho ficou vivo, mas todos os líderes, os huguenotes, os protestantes foram terrivelmente assassinados naquela noite. Poucos sobreviventes, né? Houveram sobreviventes, mas o massacre se fala de não sei quantas mil pessoas mortas. E acho que, se eu não estiver enganada, o massacre durou aí alguns dias, né? Então, irmãs, essa aí foi a breve história daquela que pode ser considerada como uma das mais belas, brilhantes e fortes personalidades femininas da história. A mulher que combinava a Débora das Escrituras com a Joana d'Arc da história. E aí, irmãos, fica aí um exemplo, um legado. E o exemplo dessa, por exemplo, aqui agora, nessas duas mulheres que deram tudo de si para propagar o evangelho, lutaram pela sua fé reformada. E fica para nós aí o exemplo, né? Até que ponto nós estamos dispostas a defender a nossa fé, né? Se houvesse meio uma perseguição, né? Será que nós estaríamos dispostas a dar a nossa vida pela causa do evangelho? Ou seríamos os primeiros a abandonar a nossa fé para resguardar a nossa vida, né? Ela ali falou que se ela tivesse o reino, se ela tivesse em seu poder seu filho e todo o reino da França, ela jogaria tudo isso num abismo, mas jamais, né, ela iria lançar fora, vamos dizer assim, a salvação da sua alma. Então fica aí um exemplo pra gente, sabe, irmãos, essas mulheres que a mãe dela começou, né, esse processo de reforma, e ela que literalmente foi uma guerreira, lutou com todas as forças que ela podia pela fé reformada. E muitas vezes, eu fico pensando assim, muitas vezes a gente não dá valor à nossa fé, a gente não liga em aprender, né, a história da igreja, a gente não aprende, não se interessa em aprender as doutrinas da nossa igreja, né? A gente às vezes vai para o culto, quando vai, estou falando assim, né? Não dá muita atenção à pregação. Temos as escrituras, que preciosidade nós temos acesso na nossa língua, quantas a gente quiser, né? E muitas vezes a gente esquece de ler as escrituras, fica lá a semana inteira fechada e só lembra de pegar ela quando vai para a igreja, se for para a igreja. Então, assim, irmãs,
É triste ver que tantas vidas, tantas pessoas foram mortas, deram a sua vida por causa do Evangelho, e muitas vezes a gente se contenta com uma vida medíocre cristã, né? Que Deus nos dê força, que Deus nos instigue a ter esse mesmo amor, esse mesmo zelo pela nossa fé, pelas Escrituras, né? E que Deus nos ajude e que fique aí esse belo exemplo dessas mulheres, em especial a Jeane, essa guerreira mulher que pode ser considerada a Débora das Escrituras e a Joana d'Arc da história. Inclusive, né, das suas fotos está lá entre uma das generais, né, da história, acho que da França, dos Huguenotes, né, lá um estandarte, um memorial a ela pelos seus grandes feitos e pela sua grande guerra, suas grandes guerras que teve, que participou, e a defesa da sua fé. Então, irmãos, até o próximo episódio, que vamos ver aí mais duas mulheres que fizeram história aí na Reforma da França. Espero que tenham gostado e que ela possa nos inspirar a lutarmos pela nossa fé. Fiquem com Deus e até a próxima.